assim, acho que me ajudou muito na minha carreira que eu escolhi. Mesmo que você não siga, tipo, a carreira artística, que você não queira fazer teatro. Tanto é porque eu pego coisas do teatro e aplico na minha vida. E aí você aprende a trabalhar em público, falar mais. Às vezes fazer um roteiro, sabe, antes da minha cabeça. Assim. Eu era, tipo, tímida a ponto de não conseguir apresentar um trabalho, assim. E apareceu a opção de fazer teatro e eu pensei, por que não é mesmo? Eu me sinto muito mais relaxada, muito mais confiante na hora de apresentar qualquer trabalho. Você logo percebe quando faz teatro. Do ponto de vista das relações, assim, ele destrava, né? Ele te ensina que o palco é um lugar da liberdade. O teatro, ele permite isso. Ele te coloca num lugar de experimentar sensações que talvez na sua vida real você nunca tivesse oportunidade. Acho que o teatro faz isso, né? Essa coisa da improvisação, da cena, como é que você faz isso. O teatro te coloca o tempo inteiro em situações que você não conhece. E por eu ser nova, tipo, o primeiro ano na escola, eu queria fazer atividades para conhecer mais pessoas. A questão da responsabilidade e da seriedade. Então, assim, a questão da pontualidade, né? A questão da responsabilidade com o grupo. Imaginando assim, por exemplo, minha filha, ela, quando pôde entrar, ela entrou. Então, desde sempre, ela está no teatro. Minha mãe fala que eu sou exagerada, e aí eu entrei no teatro. No começo, foi por conta dos meus pais. Eu sempre gostei, eu sempre fui uma menina muito agitada. Muitos pais querem que o filho faça teatro porque quer vencer a timidez. Então, acredita que o teatro é um lugar, né, de você vencer a timidez. E tem um outro extremo. O cara é infernal, ele faz festa o tempo todo. Então, acho que tem esses dois lados, né? É uma forma de buscar ou destravar ou conseguir canalizar essa energia toda, né, de uma forma mais produtiva, se é que dá pra dizer assim. Eu fui muito tímida, tipo, hoje em dia eu não sou mais, mas foi por causa do teatro, mas eu era bem tímida. Só que eu era muito, tipo, meus pais me consideravam muito criativa, assim, então eu sempre ficava inventando umas histórias muito loucas e tal, e eu não era de escrever as histórias. E aí os meus pais acharam que no teatro ia ser uma maneira de eu, tipo, mostrar essa minha criatividade, as histórias que eu ficava na minha cabeça, no palco. A questão da leitura, da escrita, da interpretação, né, do texto mesmo, porque você tem o tempo inteiro, quando você lê o texto, você fala, bom, quem é esse personagem? O que ele está pensando? O que ele está fazendo? Como é que você imagina ele? Então, essa história de esmiuçar o texto é uma coisa que ajuda muito você trabalhar com a interpretação. E daí você tá em qual produção? Criação, o único primeirinho da criação. Parte gráfica, assim, a gente tá fazendo agora os cartazes, né? A gente já fechou os convites. Os convites, eles têm também várias estampas e eles estão nas cores do Brasil, pra gente conseguir diferenciar os dias, que facilita na portaria. Esse ano a gente ficou num limbo, porque tinha que decidir as cores, o cenário tinha que decidir as cores pra falar pra gente, então a gente não sabia com que cores trabalhar no começo. Mas aí a gente se reúne, aí a gente decide elementos chaves. Então desse ano a gente pegou o trem, qual é o nome? Retalho. A gente pegou os retalhos, o trem, e aí você vai trabalhando com esses elementos chaves e para fazer um cartaz. Hoje em dia, a mídia, tudo que a gente tem para mostrar o nosso trabalho, para falar do nosso trabalho, é extremamente importante. Então, a criação gráfica, ela começa a pensar um pouco como a gente vai vender este produto, essa nossa criação, essa nossa arte, para todo mundo, para que as pessoas entendam o que a gente está fazendo, como a gente faz, por que a gente faz. Então a gráfica, ela pensa um pouco na parte dos convites, ela pensa um pouco nos cartazes, em desenho de camiseta. Então, em todo esse signo, né, que vai vender o nosso produto. Então, através de fazer um logo para essa peça, ou às vezes o desenho mesmo, não chega a ser um logo, mas o desenho do que vai no convite, que é o que vai na camiseta. Como a gente consegue contar a história toda dessa peça numa foto, numa arte, numa cor, né? Como a gente consegue expressar o sentimento que a gente está tendo através daquele desenho, daquela figura.
enfim, né? Como a gente vai mostrar isso para o mundo e as pessoas vão entender o que está se passando lá dentro. E a parte sua? Essa é a parte papagaios. Faz o outro. Eu vou fazer o outro, eu faço. Eu faço. Tô fazendo o esboço dos desenhos que vão ficar nos painéis ali atrás. A gente vai mandar pra gráfica. E agora você é coordenadora. Você coordenadora, você também tem que ir dividindo as tarefas, você tem que ir também conversando com os outros coordenadores pra, tipo, ver o que eles estão fazendo pra a peça não ficar, tipo, parecendo uma coxa de retalhos, assim, tipo. A peça era sobre diferentes tipos de amor. E aí a gente foi procurar estudar onde estava o amor, né? Aonde acontecia o amor, e procurar também histórias de jornal, histórias de revista, histórias que aconteceram com a gente. Então, amor de amigos, amor de um casal jovem, amor de um casal que não tá mais junto porque alguém morreu, porque decidiu que não seria melhor ficar junto. Amor pelo clube de futebol. Então, teve o Corinthians, teve os jogos de futebol, esse amor que as pessoas têm. Eram várias esquetes e a gente fez como se fosse uma linha de metrô. Então, cada estação era uma esquete, assim. E aí a gente passou por diversos tipos, e aí veio essa ideia das estações. Que a gente passava por várias estações. E aí a gente foi pensando e escrevendo. E cada vez aparecia mais. E a gente teve que organizar. Chega uma hora que você tem que fechar. Porque senão é um tema infinito, amor, né? Como é que foi fazer Amor em Braille? Foi muito legal porque a gente fez toda a peça, toda a produção. Foi uma produção bem grande. A gente fez as portas do metrô. O nosso convite era o ticketzinho de metrô mesmo. E esse convite que você falou da gráfica, que era o passe lá do metrô, é justamente esse convite para a pessoa passear com a gente entre esses amores. Era uma peça gostosa de fazer. O planejamento de aulas, ele é focado, é diferenciado para cada etapa. Então, tem um ano que eu foco mais em eles aprenderem as regras do teatro, que a gente percebe mais na iniciação. O que é o quê, como chamam as coisas do teatro, sabe, para que serve isso, bife, o que é bife, para comer não. Então, a gente vai trabalhando através de uma apostila
todas essas palavras que a gente usa no cotidiano do teatro, mas que não faz parte do dia a dia deles, né? Já no 7º e 8º ano, eu pretendo que eles entendam a concepção de cena do teatro e os estilos e as estéticas existentes. Então eu vou trabalhando isso fragmentado, não é através da apostila, mas a gente vai falando sobre os diversos tipos de estilo e estética e também como ele está conduzindo a cena. Então tem aula de direção, que ele aprende a dirigir a cena para entender mais ou menos como é, o que é ritmo de cena, então a gente começa a trabalhar com ritmo de música. Enfim, eu quero que ele entenda a cena, como a cena se comporta e como eu vejo essa cena e como eu me coloco em cena. Já no 9º ano avançado, a gente verticaliza o trabalho do ator. Então, tudo que ele aprendeu durante todos esses anos, ele já sabe se colocar em cena porque ele já entendeu geral. Agora ele vai aprender a desenvolver o personagem de diversas maneiras. Então, através do cheiro, ele vai aprender através do tato, ele vai aprender por outras coisas que ele ainda não viu nos outros anos e aprofundar esses personagens, trazendo objetos próprios para o personagem, trabalhando com máscaras, que é um trabalho que eu acho essencial. E depois dessa fase de técnicas e tal, a gente começa a preparar, a gente faz uma oficina de máscaras, né? A gente traz coisas de casa, recicláveis e tal, e a gente constrói uma máscara, depois a gente vai criar um personagem em cima daquela máscara, mas a gente não sabia disso. Então isso que é o legal, né? A gente constrói a máscara do zero só porque tá fazendo uma arte. Depois a gente faz uma peça toda apresentada de máscaras com base no personagem que foi criado. Porque você perde a expressão do rosto e mesmo assim você tem que comunicar aquilo através do seu corpo. Então essa verticalização dos personagens são muito importantes nesse ano para que eles cheguem no GTA sabendo um pouco de cada coisa e aí consiga no GTA trabalhar esse todo, né? Então o planejamento é dividido assim, aula a aula. Então, o grupo GTA, ele vai trabalhar nas outras peças dos outros grupos. Então ele vai fazer luz, ele vai fazer som, ele vai fazer coxia, ele vai fazer portaria, ele vai entender o trabalho atrás das cortinas. Mas como? Eles já não sabiam? Eles sabem. Mas uma coisa é você saber dentro, outra coisa é você saber de fora, trabalhando para o outro. E essa visão de outro lugar, eles percebem coisas que eu falei 20 vezes, às vezes, lá no GTA, mas que de fora ele fala, então ficar fora do foco é isso. Então demorar para entrar, entendi. Você acha importante esse trabalho dela? Acho bem importante, você consegue ver por trás, né, da peça. Eu não cheguei a fazer som, mas eu cheguei a fazer luz. E é muito importante também para você ter controle da mesa, que é bem diferente, é bem confuso, assim. Então você tem que ter uma preparação, tem que saber aonde você vai acender o foco, o tempo exato de acender o foco, de desligar.